o projeto de mola helicoidal de compressão para serviço estático é o tema da aula. Então, quando começa a parte de projeto de molas, já tem algumas indicações aí práticas, indicações práticas, digamos, que são utilizadas. Uma delas, por experiência dos autores, por experiências que estão nos e-books, nos handbooks, ele já define, então, para te partir um projeto de uma mola, para te começar o projeto realmente de uma mola, já define o intervalo do índice de mola, tá? Como, o índice de mola é o C, entre 4 e 12, tá? Esse índice de mola. Beleza. Depois disso, outra coisa que ele define para nós é o número de espiras ativas, tá? Que ele também define aí como sendo um valor de 3 a 15, tá? O número ideal aí tem que estar entre esses valores. O que é o número de espiras ativas, né? É o número de voltas ali, da mola, que estão ativas, que estão se mexendo, Então, acima de 15 não é interessante, Por razões práticas, Não quer uma mola muito grande, muito comprida, A chance dela não ter estabilidade é muito grande. E também uma muito pequena, às vezes, não é desejável, Então, isso, tem a explicação, tá? Então, beleza, são essas informações. Bom, para alcançar aí, então, uma melhor linearidade da constante de mola, prefere-se, então, limitar a força operacional a 75% central da curva força de flexão entre o F0, a força inicial, e o F igual a Fs. O que é o Fs? É a força sólida. O que é o Ls? É o comprimento sólido. Então, o Ls é o comprimento da mola totalmente fechado, tá? Sem deformar nada, sem deformar o fio, Simplesmente chegou quando as espiras todas se tocaram, aquela ali é o comprimento, o Ls, o comprimento sólido. E o Fs é a força que faz, que deixa o comprimento sólido, tá? Então esse é o Fs, beleza? Então a força máxima para nós, ela vai ser menor do que 7/8 de Fs, tá? Logo, ele substitui aqui, então, o Fs, 1 mais essa letra grega aqui, eu não sei como é que é, vezes F máximo, tá? E aí ele faz umas contas aonde ele leva que essa letra, que é um fator de projeto, tem que ser maior ou igual a 0,15, tá? Por quê? Se tu botar 0,15 aqui, ela vai cancelar aqui, Beleza. 0,15 é 1/7. O 0,15 é disso, tá? Então, recomenda-se utilizar, então, essa letra grega aqui como 0,15, maior que 0,15. Essa letra aqui, ó, ela define o percurso fracionário até o fechamento, tá?
Então, é o quanto falta para chegar até o fechamento da mola. Beleza? Então, resolvendo aqui, né, ele chegou no 0,15. Beleza. Então, recomendações. Isso aqui já tinha sido dado. Recomendações para desenho de mole. Aqui, o efeito o índice de mola, desculpa, de 4 a 12. Número de espiras ativas da mola, 3 a 15. Aqui é a fração até o fechamento, né? O percurso fracionário até o fechamento maior do que 0,15. E o nosso fator de segurança na altura sólida, 1,2. Tá? Então, essas são as condições recomendadas aí para projeto de mol. Beleza? Bom, uma coisa interessante, então, é o custo relativo do material, tá? Quanto que custa aquele... Na verdade, não é o custo relativo do material. É o custo da mola, tá? Quanto que custa a mola? Então, existe um valor, tá? Para ser calculado, que eles chamam, então, de figura de mérito, que é o FOM aqui, tá? Figura de mérito. Esta figura de mérito, o FOM, pode ser, então, dito então, como custo do filme. Tá? Então, o FOM, ele é proporcional ao custo relativo do fio, tá aqui, vezes a densidade do peso e volume, né? Então, nada mais é do o custo de material. Custo não é o custo de produção, é o custo de material mesmo, de matéria-prima, tá? Que é o volume, densidade ali, ó, número de espiras, diâmetro, que isso vai nos dar, então, a quantidade de material que nós vamos ter que comprar para fazer, né, de fio, né, para fazer aquele projeto. Esse, vocês acham, podem estar achando até meio, claro, né, óbvio, mas esse aqui é o fator mais importante, nós vamos fazer um exercício depois, para selecionar uma mola, né, para estar num projeto. Tu vai verificar que 3 molas que tu fez, tá, elas têm, uma é mais comprida, mas tem o cabo diferente, o diâmetro do fio é outro, tem, no final, tem 3, 4 molas. Qual que vão suprir a tua demanda, tá? Que tu desenvolveu lá, elas, tem 3 molas que vão, mesma coisa, vão fazer a mesma coisa na tua demanda lá. Beleza, ótimo. O que vai ser a decisão final? O custo. Né? Então, a que tiver um menor custo de matéria-prima é a que tu vai fabricar. Tá? Então, esta equação aqui, ela serve, então, para definir aí qual tu vai selecionar. Bom, o livro, né, ele traz para nós um fluxograma para desenho, então, né, para projeto de encarregamento estático, tá? Então, ele faz esse fluxograma para tentar nos facilitar essa escolha. Bom, então a primeira coisa a ser escolhida, ponto inicial, é o desenho. Desenho, diâmetro do fio. Beleza. Depois disso, a gente vai verificar qual a condição que essa mola será utilizada. Tá? Sobre uma haste, livre ou em um orifício. Tá? Lembrando, então, vocês já viram, tem uma haste e tem uma mola. Exemplo, o amortecedor do carro, né? Se vocês olharem aí, o amortecedor do carro ele serve como uma haste. Mais
mais ou menos. Ele serve como uma haste, né, para a mola. Tá? Então, por exemplo, se nós estivesse fazendo uma mola, tipo lá do carro, lá nós estaria aqui sobre uma haste. Livre. Como é a livre? A livre é uma mola livre. Exemplo, não tem um exemplo. Em um orifício, a molinha da caneta, né? Ela tem aquela ponte, aonde ela é colocada ali, ela tem um orifício que encaixa nela, né? Então são as condições aí que a gente tem que escolher. Para a condição, então, sobre uma haste, para a condição sobre uma haste, a gente segue o fluxograma nesta parte aqui, né? Opa. Então, nessa parte, a gente segue o fluxograma. Já para extremidade livre, a gente tem que escolher uma das duas opções. E quando é um orifício, também só seguir o fluxograma e terminar, então, os cálculos, beleza? O que acontece, então? Então, sobre uma haste ou em um orifício, tá? Como assentada ou enrolada, tá? Então, como ela foi feita, tá? O diâmetro da mola vai ser o quê? O diâmetro da haste, né? Lembrando lá, o amortecedor do carro tem a haste, né? Do amortecedor e a mola por fora. Então tem aquela diâmetro do amortecedor, digamos que é a haste, mais o diâmetro do fio e mais a folga, né? Se vocês relembrarem aí, existe uma folga entre o amortecedor e a mola, né? Então, para te achar o quê? O desão. Desão, diâmetro da mola, tá? Então, o que a gente faz? Primeira coisa no projeto manual. Escolhe o diâmetro do fio, depois vê a condição dela, né? Com a condição que a mola está empregada lá, tu acha o diâmetro da mola, o diâmetro externo, tesão. Em um orifício, né? O diâmetro da mola, em um orifício é como quando tu tem uma mola, deixa eu fazer um desenho top aqui. Quando tu tem uma mola assim, ó, tem um buraco aqui e a mola vem aqui, ó, tá? Então isso é uma mola em um orifício. O exemplo que me vem na cabeça é matrizes, tá? Matrizes de corte, matrizes. Que mais? Não sei, a mola do. Aonde vai a mola no cabeçote ali, quem gosta de carro aí. O assento da mola no cabeçote, na mola das válvulas ali. Também é em um orifício? Acredito que sim, né? Deve ter um encaixezinho ali. Não me lembro, mas deve ter. Tá, então essa é a condição aí, um orifício. Beleza. E a livre, tá? Como enrolada ou assentamento removido. Tá? Então tem duas, duas equações aí, tá? Deixa eu me lembrar aqui o que era mesmo como enrolada ou assentamento removido. O que era mesmo? É, não lembro, tô tentando achar aqui.
Não tô achando, mas eu fico devendo para vocês a aula que vem, eu lembro. Como enrolada ou assentamento removido. Eu queria dar um exemplo, né, dessas configurações, né? Porque, eu falar como enrolada ou assentamento removido, beleza. O exercício vai falar, né, que a mola livre, extremidade livre, assentamento removido. Ou livre como enrolado. Mas daí vocês nunca vão saber o que quer dizer isso na prática, né? Vamos ver se eu acho. Pessoal, eu ficarei vendo para vocês. Na aula que vem eu vejo isso aí. Boa noite, alemão. Sempre atrasado, hein? Até quando eu me atraso, tu se atrasa. Não vai voltar às aulas. Vamos até 31 de maio, assim. Ô, professor. Tá? E aí, alemão? Tudo tranquilo? Vamos ver nas Tudo molas bom. aí. É isso aí. Beleza. Daí, pessoal. Então tá. Aí, se for como enrolada ou assento removido, a gente segue também. Ele faz uns cálculos aqui. E ele acha lá o diâmetro da mola. Duas fórmulas, né? Para achar o diâmetro dessa mola. Então, aqui a gente escolhe o Dzinho, o diâmetro do fio. Né? Escolhe também com base na condição da mola, o diâmetro externo, né? O Dzão. Mas continua no próximo slide. Aqui. O C, né? O efeito da curvatura, é Dzão sobre D. A fórmula do efeito da curvatura, o KB, está dada aqui. A tensão de cisalhamento da mola é dada pela essa fórmula. O NS, o fator de projeto, é dado por essa forma. O OD e o OD era... Deixa eu me lembrar o que é o OD. O OD. É o diâmetro externo da mola e o diâmetro interno da mola. Né? É que o D, na verdade, eu estou rateando com vocês, né? Esse D que a gente fez aqui, ó, o Dzão, ele não é o diâmetro lá externo, totalmente externo, tá? É o diâmetro na linha entre os pontos centrais das espiras da mola, tá? Vou fazer um desenhozinho de uma mola aqui top. Peraí. Tem uma bolinha aqui, uma coisinha aqui, uma aqui, uma aqui, uma aqui, uma aqui. O que é o D? O D é do ponto central aqui até o ponto central aqui, ó. Era para ser uma linha reta, tá? Entenderam? E o OD, que a gente vai ver lá, ó, é o diâmetro externo. Daí. Este é o OD. E o ID é o interno. Acho que é ID que ele fala. Tá? Isso. Porque daí, ó, OD, Dzão mais o diâmetro do fio. E o interno, Dzão menos o diâmetro do fio. Né? Diâmetro porque é um raio de cada lado, né, do fio, né? Então fica um diâmetro no total. Beleza. O NA, então, tá? Tá aqui calculado, que é o número de espiras, né? O NT, tabela 10.1. LS, tabela 10.1. L0, tabela 10.1. L0 crítico, tá aqui o valor, né? Quando é aço, né? É esta forma. E o FOM, que é o que a gente viu nos 2, 3 slides anteriores. Com isso, nós conseguimos projetar uma mola, tá? Beleza. Que é o exercício resolvido que a gente vai ver logo mais.
Então, o que ele fala? Imprima ou mostre o Dzinho, o Dzão, o C, o OD, o I, o NA, o NT, o LS, tudo. Construa uma tabela, faça a avaliação do desenho, né? Elimine os que não se consegue reproduzir e escolha, né, o projeto ali mais satisfatório utilizando a figura de mérito, tá? Então, o que que tu faz? Nesse exercício, se nós tivéssemos uma aula presencial, nós íamos fabricar uma tabela, tá? Deixa eu só mostrar aqui para vocês. Uma planilha, na verdade, no Excel, que nem essa aqui. Aonde a gente fez, né, isso aqui foi feito no semestre passado, para vários diâmetros de fio, tá? Aqui a gente tem os dados, que foi dado do problema, né? Vários diâmetros do fio e as várias opções. Então a gente calculou aqui o SSY, o alfa, o beta, o X, o C, o D, o KB, o T, o cisalhamento, o NS, o OD, o número de voltas, o número de voltas total, né? O L0, o L crítico. E aí a gente chegou à conclusão, né, que para aquele nosso dado, que é isso aqui é uma reprodução do exemplo 10.2, tá? A gente já tem então as melhores, não lembro se é uma reprodução ou é um exercício diferente, tá? A gente fez o quê? A gente colocou as que a gente só poderia fazer, deixa eu me lembrar aqui. Esses verdes aqui são as nossas melhores combinações, né? Então aqui, quanto menor o FOM, melhor o nosso lucro aí, né? Com o material, né? Vai ser o material que vai nos dar a melhor relação custo-benefício, né? Então, qualquer uma aqui, ó, uma mola desenhada com fio 2.2 ou 2.3 ou 2.4 de diâmetro, vai dar o mesmo FOM, tá? Beleza? Então, isso aqui que você faz num projeto de mola, num projeto de rolamento, tu vai ter várias configurações possíveis. Aí, com base nisso, eu vou ver lá, ó, o L crítico, o meu L crítico tem que ser maior que 100. Então vou pegar esse aqui de 0,75, tá? Essa tabela não, essa tabela foi construída na disciplina, tá? Essa tabela não tá no livro, nada. Isso aqui é produção AITA e alunos 2019. Então, o índice de mola para uma condição livre, tá? Que é o que está ali naquele fluxograma, só que aqui ele demonstra como ele chega no índice de mola para condição livre. Aqui é o C, né? Então, ele utiliza, então, quando o assentamento qual enrolada aí de assentamento removido, tá? Ele chega, então, nesta fórmula aqui, do C, tá? Eu não vou deduzir ela, porque ela é complexa. Nem tenho como deduzir isso aqui, daria muito trabalho, tá? Então, essa é o índice de mola para a condição de mola livre, tá? Que é a condição central aqui nesse fluxograma. Esse é o índice de mola. Aí tem um alfa, um beta aqui, que são calculados com essas duas equações aqui, tá? Isso é importante aí para calcular quando é uma mola livre. Professor, aquela letra grega que eu pouco usei já na minha vida, que nome, para que usa essa? É uma constante?
Tipo uma cobrinha ali. Isso. Essa letra aqui, ó. Essa aqui. Ela é uma... Deixa eu ver aqui. Tem um nome aqui dela, científico. O percurso fracionário até o fechamento. Tá? Ela é uma sugestão de projeto é que ela seja 0,15 sempre. Beleza. Então, o exemplo 10.2 do livro, então ele fala: uma mola de compressão helicoidal de fio musical necessita suportar uma carga de 89 newtons a ser comprimida. Deixa eu ver se não comeu nenhuma parte ali. Após ser comprimida de 50,8 milímetros, tá? Então, L inicial, L0, 50,8. Famoso 2 polegadas. Por causa de considerações de montagem, a altura sólida não pode exceder 25,4, ou seja, 1 polegada. E o comprimento livre não pode ser maior do que 101,6 milímetros, 4 polegadas. Tá? Desenhe a mola. Beleza. As decisões a priori são: ele chutou, né, valores, né? Fio musical. Aqui, o que ele quer? Ele quer que a gente desenhe a mola, né? Qual o diâmetro do fio a gente vai usar? Não sei, vamos ter que usar, vamos ter que descobrir. Ele por consideração não, uma decisão dele foi extremidade esquadradas, esmerilhado, aquela que possui um assentamento bem bom, né? O F máximo, então, força máxima é 89 e o Y máximo 50,8, tá? Então, porque ele disse, né, para nós aqui que ela pode ser comprimida. Deixa eu ver aqui. Após ser comprimida de 50,8, tá? Então é a deflexão máxima da mola 50,8. Segurança. É o fator de segurança, é 1,2. A linearidade robusta, a letra grega ali, igual a 0,15. Use a mola do tipo enrolada, a mais barata. SSY igual a 0,45 S do T, da tabela 10.6. Variável de decisão, o chute inicial. Diâmetro igual a 2,03, bitola de fio musical, hashtag 30. Tá? Aí ele começa. Né? Com esse fio musical, né, na tabela, pegando as propriedades, ele vai achar o SSY. Tá? Com o SSY, né, seguindo lá, vamos fazer o seguinte, vamos fazer diferente. Vamos seguir lá o fluxograma. O fluxograma ele pede primeiro, escolha o Dzinho. Foi escolhido aqui, né? O diâmetro do fio. Depois ele quer o diâmetro da mola, que é o diâmetro da haste, mais o diâmetro D, mais a folga. Tá? A gente não tem esses valores. Depois, ele pede o C, que é, né, que é o efeito da curvatura. Esta mola, ele não diz, tá? Mas utiliza-se uma mola do tipo enrolada. Só que ele não disse a extremidade, como é que é a extremidade, né? Eu acho que ele não diz no exemplo. Mas ele utiliza uma extremidade livre. Então, a extremidade livre usa essa fórmula 10.23, que depende do alfa e do beta, né, para achar o C. Então, ele já calcula o alfa e o beta aqui para achar o C, o efeito da curvatura. Tá aqui. Efeito da curvatura, ele achou 10.5. Beleza. Continuando, então, o fluxograma,
com o efeito da curvatura e com o diâmetro do fio, a gente acha o Dzão, o diâmetro da mola, né? O diâmetro entre centros do fio, né? Depois, seguindo lá o fluxograma, a gente tem que achar o KB, né? O C, pessoal, é o índice de mola, tá? O KB, que é o efeito da curvatura. Tem 3, 4 tipos de K, né? E o livro diz que vai usar o KB para todo esse livro, né? Então, acho o KB, que depende do C, né? 1,2. Depois, com o KB e com os outros fatores ali, como diâmetro, como a força, como o Dzão, diâmetro do fio, Dzão, 1 mais aquela letra grega, né, que é 0,15, acha a tensão da mola, tá? Tensão da mola, 748. Tensão de cisalhamento da mola. Isso, em comparação com o SSY, né? O fator de segurança é o SSY, escoamento de cisalhamento sob a tensão de cisalhamento, 1.2. Beleza? 1.2 está exatamente no valor proposto, né? Como coeficiente de segurança. Com isso, a gente consegue achar, né? Com o diâmetro que a gente já tem, né? Nós conseguimos achar, então, o diâmetro externo da mola, que é o diâmetro, o Dzão, mais o Dzinho. O Dzão é a distância entre os centros das espiras, e mais o diâmetro do fio, mais um diâmetro do fio, né? Vai dar 23,3. O NA é também uma fórmula que foi dada na figura. É G Dzinho na quarta vezes a deflexão máxima sobre 8 Dzão ao cubo F máximo. Tá? Isso nos dá as voltas máximas, 10 voltas, 16, tá? Que pode. Só que, com base na tabela do tipo de mola lá, que ela é mais quadrada e esmerilhada, ela diz lá que o número total de espiras tem que ser igual ao NA mais 2. Tá? Esse é o número total de espiras. E o número total de espiras, então, é importante para a gente calcular outros fatores, como o comprimento sólido, tá? E o comprimento sólido vai nos dar o comprimento livre da mola, que nós vamos chegar lá no L crítico, tá? Beleza. Então, calculando o NT, a gente vai pegar o 10,16 mais 2, vai dar 12,16 voltas, tá? O LS nosso, ele nada mais é que, lá da tabela 10.1, né? Tabela 10.1 do livro, a gente vai no LS, comprimento sólido, para uma esquadrada esmerilhada, é o Dzinho, diâmetro do fio, vezes o número de espiras totais. Tá? Então, é Dzinho sobre vezes NT. E vai nos dar, então, 24,3. Esse é o comprimento sólido, o comprimento da mola no mínimo dela. Tá? Sem causar deformação plástica nos fios da mola. Né? Ela só encostadinha leve. O L0, pessoal, também da tabela, o comprimento livre da mola, é, para uma esquadrada esmerilhada, o passo da mola vezes o NA mais 2D. Tá? Deixa eu ver. Passo da mola. Deixa eu ver se peguei certo aqui. Tudo tá certo. Deixa eu ver na figura aqui. O L0, tabela 10.1.
L0. Que é 24,4, que é o nosso LS, mais 1 mais 0,15 de 50,8. O L0, então, é o comprimento da mola livre, né? A mola sem carga, sem deflexão, tá? E o L crítico, tá? O L crítico, ele é um valor tabelado, né? Quanto à estabilidade da mola. L0, né, desculpa, L crítico, né? Ele tem que ser, então, 2,63 vezes o Dzão sobre... Aqui tá errado, tá? No livro. Pode arrumar o livro de vocês aí. Sobre o alfa, que é 0,5 para aços, tá? Então, isso aqui vai dar 112 milímetros. Esse é o L crítico para estabilidade da mola. Então, com isso, a gente vê que o L crítico é bem superior ao L0. Então, essa mola não vai ter problema de estabilidade, né? Deflexão não, de flambagem, tá? E o FOM, né, o custo dessa mola é 0,41, tá? Então, o custo aí foi tabelado, foi dado. Calculado, né, certinho, mas tá aí tabelado. Para utilizar, achar esse custo, tem o custo relativo do fio, ele sai, esse 2,6 aqui nesse cálculo aqui, ele sai da tabela 10.4, tá? Que existe lá o custo relativo do fio. Por exemplo, o custo relativo do fio musical, que é o que a gente está usando, é 2,6. Em comparação, o fio fósforo-bronze, tá? De uma liga fósforo-bronze, esse custo daria 8, tá? Então, isso, pessoal, nos leva aquele valor de FOM ali, que era 42, né? 0,42, basicamente. A gente calculou essa coluna aqui, ó. Tá? A gente calculou essa coluna. Essa coluna e essa do 2,1 aqui, esses dois diâmetros de fio, são os únicos que se adequam às nossas condições, que são o quê? Efeito da curva... desculpa. O número de espiras ativas, Na, entre 3 e 15, tá? Então, se a gente for aqui, ó, essa linha preta aqui, esse retângulo preto, foi porque essas Na aqui, do 1.8, 1.7 e 1.6, davam maiores do que 15, tá? O índice de mola, o C, tem que estar entre 4 e 12. A 2.3 e a 2.4 davam maior. Então, foi tirado essa mola aqui. Qual outra restrição, então? O L crítico, né? O L crítico ele tem que ser maior do que o L0, tá? Então, também tirou alguns valores aqui, né? Tanto do L0 quanto do L crítico, retirou alguns valores. E aí, no final, nós ficamos só com dois, né? Dois fios. Se era o de 203 ou de 2.1. E aí, pelo FOM, né? Todas tiveram o mesmo coeficiente de segurança, pelo FOM, pela análise do mérito, a gente vê que a que tem o menor, né, o menor custo, 0,42, foi a selecionada, tá? E é isso que eu mostrei naquele exercício para vocês, né, que a gente fez em sala, mostrando o tipo de escolha. Que é isso que vocês vão ter que fazer, né? Vocês vão ter várias opções, e aí vocês vão selecionar a que mais se adequa para vocês.